A Câmara do Conselho Selaar era um túmulo de hipocrisia revestida de obsidiana. Seus membros, criaturas alienígenas de pele cinzenta e tentáculos nervosos, falavam em tons roucos de equilíbrio galáctico, enquanto, na verdade, faziam o trabalho sujo para o Império Draxian. No centro desta arena, pairava o embaixador Kael, um homem que vestia um terno cinza de corte impecável e um sorriso de quem acabara de calcular o retorno de um investimento de risco. Do púlpito flutuante, o representante Draxian, um gigante blindado chamado Comandante Vicar, emitia uma declaração formal. Sua voz, distorcida por um sintetizador que adicionava um tom gutural de autoridade, ressoou pela Câmara. A presença humana no sistema Kaelum é uma afronta à nossa honra militar e à ordem estabelecida, rosnou Vicar, batendo uma mão blindada no púlpito, um gesto de força bruta que esperava silenciar Kael. Exigimos a rendição imediata da colônia de fronteira e a retirada total de suas forças. Sua teimosia será resolvida por nossa tradição. Lutaremos por glória, por honra e por domínio. Um murmúrio de aprovação ecoou entre os membros do Conselho Selaar, que ansiavam por ver a jovem raça humana ser humilhada. A guerra, para eles, era uma dança ritualística de demonstração de poder. Kael esperou que o silêncio retornasse, observando o comandante Draxian com uma calma que era, em si, um insulto. Quando finalmente falou, sua voz era natural, sem amplificação, mas perfeitamente audível, carregada com a frieza de uma planilha de cálculo. Comandante Vicar, Kael começou, ajustando a lapela. Com todo o respeito que sua tradição merece. A honra é um ativo com liquidez zero. Vamos falar de retorno sobre o investimento, ou ROI. Kael gesticulou para um holograma que se materializou acima da Câmara. Não era um mapa estelar, mas um gráfico de fluxo financeiro. O sistema Kaelum, ele continuou apontando para o gráfico, inabitável, gravidade 3G, como a Draxian a classificou. Recursos minerais, 98% silício instável, 2% ligas de baixo valor. Previsão de custo para supressão da resistência humana, 400 bilhões de créditos galácticos, GC. Custo de manutenção da frota Draxian no sistema por um ano, 650 bilhões de GC. O comandante Vicar arqueou uma crista de escamas. O preço não é problema para o Império. A glória é inestimável. Incorreto, rebateu Kael, o sorriso sumindo, revelando o negociador implacável. A colônia humana é composta por 4.000 civis e um destacamento militar do Capitão Stone, que é adepto de táticas de guerrilha baratas e altamente destrutivas. Cada Draxian que você perder, comandante, custará ao seu tesouro o equivalente ao produto interno bruto de um setor médio do Conselho. Sua tradição militarista valoriza a morte cara. Nós valorizamos a vida barata e a destruição eficiente do seu orçamento. O gráfico mudou para mostrar uma projeção em queda livre. Seu custo de vitória é de 1,05 trilhões de GC. O valor máximo de todos os recursos extraíveis do sistema Kaelum nos próximos 10 anos é de 20 bilhões de GC. Em outras palavras, comandante, lutar por honra é uma perda de 1,03 trilhões de GC. Este não é um ato de domínio, é uma falência militar. Eu o aconselho, com base em números, a abortar a missão. O silêncio era tenso. Os Selaar encaravam os Draxian. Kael havia desmascarado o custo do orgulho. Ele não os temia, ele apenas os precificava. No entanto, o Império Draxian nunca recuaria diante de uma ameaça, especialmente uma financeira. Você insulta o Império! Vicar explodiu, o sintetizador gritando. Nossa frota já está em movimento. A contabilidade não impedirá o aço. Sua lógica de mercado não resistirá a um canhão de plasma. Eu não me oponho ao seu canhão, comandante. Kael respondeu com um encolher de ombros. Mas quando sua frota chegar, verá que o preço da bala aumentou exponencialmente. Pessoalmente,
Eu vendi a colônia por uma quantia nominal à nossa equipe de campo. Se você quiser tomá-la, terá que pagar o novo dono, e ele não está interessado em honra. Naquele momento, em um estaleiro clandestino na órbita de um gigante gasoso distante, o estaleiro Órbita 7, Zara Bust Volkov riu alto, apertando a mão da doutora Anya Sharma. Kael vendeu Kaelum? Por quanto? Perguntou Zara, a contrabandista piloto, com seus óculos de solda na testa. Um crédito simbólico, respondeu Anya, a engenheira de campo, com graxa no nariz, apontando para um monitor que mostrava um pequeno freteador modificado. Tudo legalizado. O Draxian agora está atacando propriedade privada. E a propriedade privada tem um novo sistema de propulsão e um novo preço. O ataque Draxian ao sistema Kaelum foi um espetáculo de poder. 4 dreadnoughts de classe Tirano e uma escolta de caças de combate entraram em órbita, prontos para aniquilar a pequena colônia. O comandante Vicar havia ignorado Kael. Ele não podia permitir que uma raça subdesenvolvida os humilhasse com a aritmética. Ataque total à superfície. Varram a infraestrutura e capturem os humanos, ordenou Vicar, certo de que a vitória seria uma nota de rodapé no relatório. No planeta Kaelum, a 3G infernal, o capitão Marcus Anvil Stone estava no comando. Ele não estava em um bunker militar. Estava em uma antiga mina de silício, com a mão em um rádio de comunicação. Relatório de danos. Eles atingiram o gerador principal, disse um dos seus soldados. Ótimo! É o gerador de sucata que Anya nos deu. Anote no relatório Draxian. Custo da substituição, 15.000 GC. Custo da mão de obra não sindicalizada, 5 GC, respondeu Stone, com a voz grave e calma. Lembrem-se da tática. Não lutamos pela terra, lutamos pelo déficit. A tática de Stone era uma obra-prima da guerra de custos. Ele não enfrentava os Draxian diretamente. Cada vez que uma força Draxian pousava, eles encontravam minas explosivas caseiras, feitas de materiais de baixo custo e propelentes químicos federais, coisa de Zara, que contrabandeava tudo. As minas não matavam, mas desativavam veículos, forçando os Draxian a gastarem horas e muitas peças de reposição caras em recuperações. Relatório! Os invasores capturaram a estação de abastecimento 4! Um soldado gritou, visivelmente frustrado. A estação 4? Stone riu, um som seco. Aquela que vendemos para um consórcio Sylphid na semana passada. Anya a programou para explodir com um atraso de 15 minutos. Quando a carga deles explodir, o Sylphid vai processar o Império Draxian por perda de ativos. Adicionem 500 milhões de GC ao custo da guerra. Enquanto Stone jogava xadrez na superfície, no espaço, Zara Bust Volkov entrava em ação. Sua nave, a Mosquito, era um antigo freteador Draxian roubado, modificado por Anya no estaleiro Órbita 7, com um motor de dobra tão ilegal que tinha um botão de autodestruição ligado a um cronômetro de cozinha. O Mosquito se esgueirava pelas rotas de abastecimento Draxian. Zara não atacava os Dreadnoughts. Ela caçava os petroleiros e cargueiros de suprimentos. 3 cargueiros Draxian Rota 4 Beta, murmurou Zara, dando um gole em uma garrafa de energético humano. Hora de inflacionar o custo logístico. Ela usou o ponto cego, Engdo de Anya, bombardeando os sensores Draxian com uma transmissão de TV aberta antiga da Terra, um reality show de culinária humana que era pura estática alienígena. No caos sensorial, ela atracava na lateral dos cargueiros Draxian. Ela não roubava armas ou comida. Ela roubava o plasma de dobra Draxian, o combustível mais caro da galáxia, e substituía cada litro por uma mistura barata de lixo tóxico contrabandeado e não rastreável, e areia pesada. O plasma de dobra Draxian era necessário para missões de longo alcance. Sem ele, a frota teria que esperar por reabastecimento, uma espera que custaria milhões de GC por hora. No planeta, a doutora Helena
A xenobióloga estava ocupada. Ela não estava defendendo bases, mas propagando. Os Draxian, arrogantes, desembarcaram sem trajes de superfície completos, confiantes de que a vida de Kaelum era inofensiva. Helena introduziu um bioagente modificado. Não era letal. Era um parasita que causava uma coceira insuportável e exigia um período de quarentena de 90 dias, com o antitoxina mais caro que o Draxian produzia. Ela havia descoberto esse antitoxina em um catálogo Draxian e percebido que o Império o usava como um esquema de venda casada de saúde. Mais um Draxian no chão, capitão, relatou Helena por rádio, enquanto aplicava um curativo em um pequeno corte no braço. Ele não está morrendo, só está se coçando até a loucura. O custo de quarentena e tratamento, incluindo a logística do antitoxina da classe A, é de 8 milhões de GC por soldado. O comandante Vicar, a bordo do Tirano, recebeu o relatório de danos. Não havia perdas significativas de navios, mas a contabilidade estava em chamas. 3 cargueiros danificados por contaminação de carga, substituição total de plasma de dobra, 4 bases de abastecimento perdidas por acidentes de protocolo, em processo de ser processado pelo consórcio Sylphid. E agora, 60% das minhas forças terrestres estão em quarentena de 90 dias com a praga da coceira. O custo total da operação nas últimas 72 horas é de 900 bilhões de GC. Vicar gritou em seu camarote. E o que a humanidade perdeu? Perguntou seu assessor de guerra. Perderam um gerador de sucata, 500 litros de querosene e 10 mil créditos galácticos de materiais diversos. É uma guerra sem honra. Eles estão atacando nossa carteira. Kael, na Câmara do Conselho Selar, sorriu ao receber a atualização de Stone. A fase 1 havia sido concluída. O Draxian estava pagando para perder. 3 semanas após o início da Operação Draxian, o Conselho Selar convocou uma sessão de emergência. O Império Draxian estava em crise. Sua frota não estava perdendo batalhas, mas estava sofrendo uma hemorragia financeira que ameaçava desestabilizar os mercados de energia de todo o setor. Kael reapareceu na Câmara do Conselho, exibindo o mesmo sorriso imperturbável. O comandante Vicar parecia ter envelhecido décadas. Sua armadura estava amassada e seus olhos irradiavam fúria. Embaixador Kael, você nos desonrou, berrou Vicar. Suas forças de fronteira estão usando táticas que violam todas as convenções de guerra galáctica, contaminação, sabotagem de frete, o uso de parasitas de baixo grau. Você lutou sem honra. A honra é um luxo que não podemos pagar, comandante, Kael respondeu com calma, fazendo o holograma da Câmara mudar novamente. Desta vez, o gráfico não mostrava o custo da guerra, mas as cotações do mercado de ações galáctico. Eram números vermelhos por toda parte. O Império Draxian foi fundado em 2 commodities, o aço de força classe D e o plasma de dobra. Seus acionistas, muitos sentados nesta sala, investiram seus trilhões de GC nesses pilares, Kael explicou apontando. O conflito em Kaelum, no entanto, expôs o que acontece quando a logística se torna inviável. Kael revelou a primeira parte de sua jogada de mestre. O custo do plasma de dobra subiu 300% devido aos atrasos no frete causados pelas irregularidades de Zara. O preço do aço de força classe D caiu 40% porque o capitão Stone não está lutando diretamente. Ele está derretendo seu aço no campo com minas químicas baratas, criando um excesso de oferta no mercado negro. Ele fez uma pausa dramática. E nos últimos 21 dias, eu, embaixador Kael, usando as receitas inesperadas de contrabando e sucata que a Zara nos trouxe do estaleiro Órbita 7, fiz uma operação de venda a descoberto, shorting, das ações de todas as grandes corporações Draxian. Vocês me atacaram por honra, e eu respondi atacando a Bolsa de Valores. Um coro de gritos de horror varreu a Câmara.
O comandante Vicar cambaleou. Vários membros do Conselho Selaar, que tinham suas fortunas pessoais ligadas ao sucesso do Draxian, caíram de seus assentos. A perda da guerra Draxian não era militar, era financeira. O conflito de Caelum, Kael declarou, sua voz fria como gelo, causou um crash de mercado de 40 trilhões de GC. A fortuna da família Vicar encolheu 60% na semana passada. Vocês não estão perdendo uma batalha. Vocês estão perdendo sua aposentadoria. O comandante Vicar tentou protestar, mas Kael ergueu a mão para silenciá-lo, pronto para o nocaute final. Agora, a verdade sobre Caelum, ele disse. O planeta é inabitável e inútil, exceto por uma coisa. Possui um suprimento quase infinito do isótopo de rádio Galho 95, crítico para a tecnologia de energia do motor de dobras Idar. O Draxian não estava interessado, mas os Idar sim. Kael gesticulou para um novo gráfico. O preço do rádio Galho. Os sílfides que vocês desprezam nos alertaram sobre isso. A doutora Anya Sharma, com sua engenharia de campo, descobriu como refinar o rádio Galho 95 na superfície 3G por muita mil do custo alienígena. A doutora Helena descobriu que a Terra inóspita é, na verdade, um viveiro perfeito para esse isótopo. Em outras palavras, senhores, vocês atacaram o único lugar na galáxia que pode impedir a frota Zidar de paralisar seu setor. Vocês atacaram a única fonte de um recurso vital. A honra os cegou para o negócio. Kael estendeu um datacard para o comandante Vicar, que mal conseguia ficar em pé. Proponho um acordo de cessar-fogo com base em contrato de exclusividade, um preço para a paz. Vicar e o Conselho Selar não tiveram escolha. O risco de uma queda de mercado ainda maior e a ameaça de que o Zidar pudesse se aliar à humanidade para obter o rádio Galho 95 era um risco inaceitável para seus bolsos. A honra Draxian era barata, o mercado implacável. A rendição não foi militar, foi burocrática. Eles assinaram o Tratado de Domínio Comercial Humano, o preço que Kael exigiu para estabilizar o mercado. De volta à Terra, no setor solar, a equipe humana se reuniu em um bar que parecia ter sido construído a partir de peças de reposição de um caminhão intergaláctico. Kael segurava um copo de um líquido terrestre escuro, examinando o datacard com o tratado assinado. O que exatamente eles assinaram, Kael? Perguntou o capitão Stone, que estava sentado com sua armadura desmontada, desfrutando de uma refeição. Simples, Marcos. O tratado concede à humanidade o direito exclusivo de extração e comércio de todos os recursos do sistema Caelum. Isso significa o rádio Galho 95, explicou Kael. Eles pagam a nós, os novos monopolistas, para obter o recurso que precisavam. Zara riu, limpando graxa de suas luvas. E a parte sobre a velocidade? A cláusula 3B. Kael sorriu. O Conselho Selar concordou em permitir manobras de frete de alta velocidade e não regulamentadas nos setores de fronteira. Isso é um passe livre para a Zara usar o motor de dobra ilegal de Anya e contrabandear o que ela quiser, sob o pretexto de logística de isótopos vitais. Anya, que estava soldando a alça de uma máquina de café velha, que ela alegava ser um codificador de pulso Draxian, deu de ombros. E a melhor parte, eles concordaram que a frota Draxian deve garantir a segurança das rotas de frete humano. Eles estão nos pagando para fazer a proteção de frete ilegal de Zara. Helena, que estava no canto examinando um espécime de bactéria local, acenou com a cabeça. E o Império Draxian, que nos chamou de sujos, agora deve comprar nosso antitoxina da coceira, porque nós somos os únicos com a cepa original. A margem de lucro em nosso estoque de antitoxina é de 800%. Stone balançou a cabeça admirado. Nós não vencemos com força bruta. Vencemos com custo de oportunidade. Kael ergueu o copo. Exatamente.
O Draxian, o Conselho Selaar, a Frota Zidar, eles pensam em termos de poder, honra e domínio. Eles veem a guerra como um custo necessário para a glória. Nós, humanos, vemos a guerra como um mau investimento. E quando um investimento é ruim, nós o encurtamos, o vendemos e exigimos o resgate. Nesse momento, o comunicador de Kael apitou. Ele era do comandante Vicar, exigindo uma explicação final para o absurdo do tratado e as margens de lucro extorsivas da humanidade. Kael sorriu, a expressão do predador que acabou de fechar o negócio. Ele apertou um botão e ditou a resposta, sua voz fria e inabalável ressoando pela sala. Parabéns, senhores, disse Kael, com um toque de ironia na voz. Vocês acabaram de pagar um resgate de guerra, disfarçado de contrato de exclusividade. Na próxima vez, verifiquem o balanço patrimonial antes de declarar guerra. O mercado sempre cobra. O embaixador Kael desligou o comunicador e tomou um gole de sua bebida, enquanto a doutora Anya Sharma dava a última batida na máquina de café. O som do martelo da engenheira era o som da vitória humana. Não o rugido do canhão, mas o clique de um saldo bancário.